Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje é este lindo caminho de mesa, ou por que não dizer também um tapete. Fica a critério de vocês. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão sim gostar. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, vem fazer parte da nossa família? Se inscreva, ative o sininho em todos e deixe seu joinha. O seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E a minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Eu quero pedir para vocês que já assistem os meus vídeos, assistem as minhas aulas e gostam, que compartilhem. Eu ficarei muito satisfeita. Desde já eu agradeço a cada um de vocês que são inscritos, que me prestigiam, que deixam suas mensagens. Eu não tenho palavras para agradecer. Só Deus vai pagar a cada um de vocês. Então vamos à nossa aula. Para confeccionar este trabalho, eu usei o barbante, fio 6. Eu usei a agulha de número 3,5. Ele ficou medindo na largura 44 centímetros e no comprimento de uma ponta a outra ficou com exatamente 1 metro. Nada impede que vocês façam mais comprido. Apenas é somente ir acrescentando os gráficos. Este triângulo que nós abrimos, logo depois fechamos. Vocês só vão acrescentando aí, farão no comprimento desejado. Eu fiz apenas com 2 gráficos, porque é o tamanho da minha mesa, mas fica a critério de vocês. Aqui é apenas uma sugestão, é apenas uma ideia, mas usem a criatividade de vocês. Eu vou mostrar nesta ponta para vocês verem direitinho como é o nosso gráfico. Este é o nosso gráfico de hoje. Eu fiz esses 2 desenhos. Eu abri o nosso triângulo e fechei. Eu gostei bastante, ele é muito fácil, tenho certeza que todos vocês vão gostar de fazer. Como vocês sabem, eu sempre procuro, sempre gosto de trazer aulas fáceis que todos consigam fazer. Você também que é iniciante vai sim conseguir fazer. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos. Em cada espaço 2 pontos baixos, e aqui nas pontas, nessa e na outra, eu fiz essa carreira de 3 pontos altos tombados. Essa é apenas uma ideia, mas fica a critério de vocês mudar a última carreira. Aqui é apenas uma ideia. Então, ficou desta forma. Espero que vocês gostem o quanto eu gostei. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a todos, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, vamos fazer 75 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer num total de 75 correntes. Eu vou adiantar aqui as 75 e já volto para continuarmos a nossa aula de hoje. Completei aqui as minhas 75 correntes. Vou marcar aqui a última corrente e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Feito isto, vou voltar naquela corrente onde nós marcamos e aqui eu vou fazer o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer para cada corrente da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto. Então, essa nossa primeira carreira será uma carreira de pontos altos. Para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no nosso barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2 argolas, ficando com 2, laçar novamente o barbante e tirar as 2 últimas argolas. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos continuar até o final dessas correntes com uma carreira
de pontos altos. Eu vou adiantar esta carreira e já trago para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha primeira carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 76 pontos altos, porque fizemos 75 correntes e essas 4 correntes que fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos num total de 76 pontos altos. Vamos continuar a nossa aula de hoje. Agora, vamos para a nossa segunda carreira. Vou subir aqui com 2 correntes. Por que 2 correntes? Porque 2 correntes é o suficiente para a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, caso o ponto de vocês for maior, pode sim colocar 3 correntes. Eu coloco 2 porque estas 2 correntes é o suficiente para a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Nós iremos ficar em uma ponta e na outra com 4 pontos altos. Então, eu vou copiar 3 pontos altos, porém, nós teremos 4 pontos altos, porque a nossa corrente, as nossas 2 correntes que fizemos para subir, é o nosso primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer 4 pontos altos em uma ponta, 4 pontos altos em outra. Estes pontos altos vão até o final do nosso trabalho. Então, eu fiz aqui 4 pontos altos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro ponto alto, vou copiar o ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro ponto alto. 2 correntes, pular 2 pontos altos e copiar o terceiro. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto rede, até que lá no final sobre 4 pontos altos, que nós vamos copiar os 4 pontos altos, assim como fizemos deste lado, vamos fazer do outro lado. Então, eu vou adiantar esta carreira de ponto rede e já volto para mostrar para vocês e continuarmos o nosso trabalho. Encerrada a nossa segunda carreira. Então, eu copiei aqui os 3 pontos altos com a corrente, ficamos com 4 pontos altos nesta ponta, e como eu havia dito, 4 pontos altos na outra. Estes 4 pontos altos em uma ponta e na outra, nós vamos levar até o final do nosso trabalho. Aqui neste meio, nós ficamos com 23 quadrados. Então, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 quadrados. Esta foi a nossa segunda carreira. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Vou fazer aqui 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os outros 3 pontos altos, ficando com os 4 pontos altos. Então, 3, 4 pontos altos. Feito isso, chegamos na nossa carreira de ponto rede. Eu vou copiar neste início 11 quadrados. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Então, copiei 1 quadrado. 2 correntes, pular as 2 correntes e copiar o ponto alto. Copiei o segundo quadrado. Vou copiar aqui deste lado 11 quadrados. Já fiz 2, vou completar os 11. Eu quero já de antemão pedir desculpa para vocês por barulho de moto. Eu estou gravando num domingo de manhã. Já aproveitei para gravar no domingo de manhã porque o barulho dos sons são maior. Porém, tem um rapaz aqui na rua de cima da minha casa que está passando com moto para cima e para baixo. Então, caso vocês ouçam, desconsiderem. Eu não tenho outra forma para gravar para vocês. Então, eu tenho que continuar gravando. Eu tenho parado em algumas partes, mas não posso parar sempre, porque senão também o nosso trabalho não evolui, né? Então, caso vocês ouçam, por favor, desconsiderem. Então, vamos ao nosso trabalho. Eu já fiz aqui os 2 quadrados, vou completar os 11 e já volto. Copiei aqui 11 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 quadrados. Vou fechar o próximo quadrado. Então, aqui são 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, 1, 2.
e vou copiar o nosso próximo ponto alto. Então, eu deixei 11 quadrados abertos, fechei o próximo. Agora, automaticamente, deste lado, vou copiar os 11 quadrados que ficaram e os pontos altos nesta ponta. A mesma quantidade de quadrados que teremos de um lado, teremos do outro. Então, eu vou completar esta carreira e já trago para você. Então, eu vou completar esta carreira e já volto. Encerrei a minha terceira carreira. Copiei os pontos altos, deixei aqui no início 11 quadrados abertos, fechei o quadrado do meio, automaticamente sobrou 11 quadrados deste lado que eu vou copiar e copiar os últimos pontos altos. Então, a nossa terceira carreira ficou desta forma. Agora, eu vou fazer mais duas carreiras igual esta terceira carreira. Onde são quadrados, eu vou copiar os quadrados, e onde são pontos altos, copiar os pontos altos. Então, nós vamos ficar aqui num total de 3 carreiras. Já fiz uma, vou fazer mais duas. Completei aqui a minha terceira carreira. Como eu falei, ia somente copiar o que havia feito aqui na primeira carreira. Vamos para a nossa próxima carreira. Já subi aqui com as minhas duas correntes, já copiei os pontos altos, apenas copiei os pontos altos aqui nesta ponta. Agora, na carreira anterior, nós havíamos deixado 11 quadrados abertos. Nesta carreira, nós vamos deixar apenas 10. Então, eu vou copiar 10 quadrados. Então, copiei aqui 10 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados. O 11º quadrado, nós vamos fechar com pontos altos. Então, são duas correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Então, fechei o 11º quadrado. Vou copiar aqui o primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Então, fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Vou abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fazer duas correntes, pular 2 pontos altos e no terceiro, copiar o nosso ponto alto. Então, abri um quadrado em cima dos pontos altos. E vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, eu fechei um quadrado anterior aos pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Então, ficou desta forma. Automaticamente, aqui deste lado também vai sobrar 10 quadrados, eu vou copiá-los e vou copiar estes 4 pontos altos. Encerrei mais uma carreira, copiei os pontos altos. Na carreira anterior, eram 11 quadrados que nós copiamos, deixamos abertos. Nesta carreira, nós copiamos 10 quadrados. O 11º quadrado eu fechei com pontos altos, abri um quadrado em cima dos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Automaticamente, aqui deste lado ficaram 10 quadrados, eu copiei e copiei os pontos altos. Agora, nós vamos repetir novamente mais 2 vezes esta mesma carreira. Vamos ficar com 3 carreiras. Então, onde são pontos altos, eu vou copiar os pontos altos. E onde são quadrados, vou copiar os quadrados. Já fiz a primeira, vou fazer mais 2. Vamos ficar com 3. Encerrei aqui as minhas 3 carreiras. Como eu havia dito, apenas ia copiar mais 2 carreiras, da mesma forma que eu fiz a carreira anterior. Copiei mais 3 carreiras. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, eu iniciei aqui a minha carreira. Como é só repetição, eu iniciei para não ficar muito chato o nosso vídeo, a nossa aula. Subi aqui com as 2 correntes, copiei os 3 pontos altos. Na carreira anterior, nós deixamos 10 quadrados abertos. Nesta carreira, nós vamos deixar apenas 9. A cada carreira, nós vamos diminuindo um quadrado. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou fechar aqui o 10º quadrado. Então, é da mesma forma. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar o nosso ponto alto, do grupo de pontos altos. Então, fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Aqui em cima dos pontos altos, vou abrir um quadrado. Fiz 2 correntes, vou pular 2 pontos altos e copiar o terceiro. Chegamos aqui no nosso quadrado aberto. Vou fechar este quadrado também. Então, vou fazer aqui os 2 pontos altos e copiar o nosso
ponto alto do grupo de pontos altos. Vou abrir aqui um quadrado. Então, fiz 2 correntes, pulei os 2 pontos altos, estou copiando o terceiro. E vou fechar este quadrado após os pontos altos. Aqui, os 2 pontos altos, 1, 2, e copiar o nosso ponto alto. Então, ficou desta forma. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos. Nos pontos altos, abri um quadrado, fechei o quadrado do meio com pontos altos, abri um quadrado nos pontos altos e fechei o quadrado após os pontos altos. Aqui nesta ponta, vai nos restar 9 quadrados, nós vamos copiar e copiar os últimos pontos altos. Encerrei mais uma carreira. Copiei os pontos altos. Na carreira anterior, nós havíamos deixado 10 quadrados abertos. Nesta carreira, ficamos apenas com 9 quadrados abertos. Fechamos o 10º quadrado. Fechamos o quadrado antes dos pontos altos. Abrimos um quadrado em cima dos pontos altos. Fechamos o quadrado do meio. Abrimos um quadrado em cima dos pontos altos. E fechamos o quadrado após os pontos altos. Restou 9 quadrados, eu copiei. Restou aqui 9 quadrados, eu copiei e copiei os pontos altos. O nosso trabalho será de repetição de 3 em 3 carreiras. Aqui nós fizemos 3, aqui nós fizemos 3, aqui nós vamos novamente fazer 3. Então, será de 3 em 3 carreiras. A cada 3 carreiras, nós vamos fechar o quadrado anterior aos pontos altos já existentes. Onde são pontos altos, vamos abrir quadrados. Onde estiver quadrado, nós vamos fechar com pontos altos, abrir quadrados em cima dos pontos altos, fechar os quadrados em abertos e sempre fechar um quadrado também após os pontos altos. E aqui nesta ponta vai diminuindo os quadrados. Nós vamos abrir aqui neste meio um triângulo. O nosso triângulo será de 3 em 3 carreiras. Então, eu vou continuar este trabalho, vou continuar repetindo desta forma, até que aqui em cima, lá na ponta, terá 6 grupos de pontos altos. Aqui nós temos 3. 1, 2, 3. Lá na nossa ponta, eu vou fazer até a carreira que aqui em cima ficará 6 grupos de pontos altos. Então, começou a repetição, eu vou adiantar esta parte e já trago o nosso trabalho mais completo, o nosso triângulo mais completo para continuarmos a nossa aula. Como prometido, aqui está o nosso trabalho adiantado. Nós fizemos de 3 em 3 carreiras, até que ali em cima fique com 6 grupos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de pontos altos. E, automaticamente, aqui nesta ponta, vai diminuindo os quadrados. Mas vocês observem que são só repetições. Então, nós abrimos aqui um triângulo. Agora, nós vamos fechar este mesmo triângulo. Então, agora nós vamos aqui, até aqui nós estávamos fechando o quadrado anterior aos pontos altos. Agora, nós vamos fechar um quadrado após os pontos altos. Então, agora nós vamos abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos e fechar os quadrados do meio. Então, aqui nós vamos voltar a ter 5 grupos de pontos altos. Assim como nós temos nestas 3 carreiras, nós vamos ter agora nesta feita. Então, eu vou repetir estas 3 carreiras aqui agora. Vamos continuar? Adiantei aqui já a nossa carreira para não ficar muito repetitivo. Copiei aqui os pontos altos, copiei os quadrados. Como até aqui nós estávamos abrindo um quadrado anterior aos pontos altos, então teria que abrir este quadrado. Porém, agora nós vamos fechar o nosso triângulo. Então, eu vou copiar os quadrados, abrir um quadrado aqui em cima do primeiro grupo de pontos altos. Então, vou fazer aqui 2 correntes, pular os 2 pontos altos e abrir este primeiro quadrado. Então, ficou desta forma, abri este primeiro quadrado. Agora, eu vou fechar este próximo quadrado, então, daqui por diante, nós vamos fechar o quadrado após os pontos altos. Deste lado, fechar o quadrado anterior aos pontos altos. Então, fechei aqui este quadrado, copiei aqui o ponto alto. Vou abrir um quadrado em cima destes pontos altos. Então, fiz aqui as 2 correntes, estou copiando o ponto alto. Vou fechar este quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e vou copiar este ponto alto.
Vou abrir mais um quadrado aqui em cima destes pontos altos. Abri o quadrado, vou fechar o próximo quadrado. Então, vou colocar aqui os 2 pontos altos e copiar o nosso primeiro ponto alto do grupo de pontos altos. Vou abrir mais um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Então, vou fechar aqui o próximo quadrado. Fechei o próximo quadrado, copiei este ponto alto, vou abrir novamente o quadrado aqui em cima dos pontos altos. Vou fechar aqui o próximo quadrado. São 2 correntes, vou colocar aqui 2 pontos altos. E copiar aqui o nosso primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado anterior ao último grupo de pontos altos. Fechei este quadrado. Agora, eu vou abrir aqui em cima dos pontos altos, que é o último grupo de pontos altos, eu vou abrir o quadrado. Vou copiar aqui estes quadrados e os pontos altos para encerrar esta carreira. Ficou desta forma. Ficou desta forma esta carreira. Agora, eu vou completar aqui com os quadrados e copiar os últimos pontos altos. Então, assim ficou esta nossa carreira. Agora, eu vou fechar o nosso triângulo, que até aqui nós abrimos. Agora, eu vou fechar. Então, vou copiar os pontos altos, copiar aqui os quadrados, abrir um quadrado em cima do primeiro grupo de pontos altos. E aqui neste meio, onde são quadrados, eu vou fechar com pontos altos. E onde são pontos altos, vou abrir o quadrado. Vou fazer assim até esta outra ponta, que neste caso eu vou fechar o quadrado anterior aos pontos altos. E aqui em cima dos pontos altos, vou abrir o quadrado. E vou copiar os quadrados restantes e copiar os 4 últimos pontos altos. Como são de 3 em 3 carreiras, agora eu vou novamente copiar mais 2 carreiras desta mesma forma, ficando no total de 3 carreiras. Agora, nós vamos fechar o nosso triângulo, então, sempre nós vamos preencher o quadrado após os pontos altos, nesta ponta antes dos pontos altos, e abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos. Nós vamos apenas fechar, até que lá na ponta sobre apenas um quadrado. Foi como nós iniciamos aqui com um quadrado. Então, eu vou adiantar, como é só repetição, eu vou adiantar esta parte e vou trazer a nossa peça já pronta, já adiantada, para fazermos apenas a última carreira por toda a volta do nosso trabalho, do nosso caminho de mesa ou do nosso tapete. Fica a critério de vocês, o que vocês vão querer fazer. Quando eu trouxer a nossa peça, eu já vou trazer com estas 2 carreiras. Então, já vou trazer com a penúltima carreira lá de ponto rede e a nossa última carreira de pontos altos. Eu vou adiantar e já trago para vocês entenderem direitinho. Tenho certeza que todos vão sim conseguir fazer. É bem fácil. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o meu trabalho e trouxe para explicar para vocês e para fazermos a nossa última carreira por toda a volta do nosso caminho de mesa ou tapete. Então, eu fiz aqui de 3 em 3 carreiras, abri o máximo do nosso triângulo com 6 grupos de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos de pontos altos. Aqui, nós fomos fechando o nosso triângulo, até aqui abrimos, aqui nós fomos fechando. Nós fizemos na nossa aula até esta carreira, esta primeira carreira. Como eu falei, são carreiras de repetições, serão de 3 em 3 carreiras. Então, nós fizemos até aqui, eu copiei mais 2, encerramos com 3. Vamos para a próxima carreira, a carreira de 4 grupos. Aqui, tínhamos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos para a carreira de 4. Novamente, abrimos um quadrado aqui em cima dos primeiros pontos altos. Então, eu fui abrindo o quadrado aqui em cima dos pontos altos e fechando os quadrados que na carreira anterior eram abertos. Fiz isso até aqui esta ponta. Nessa ponta, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Abri um quadrado aqui em cima dos pontos altos e copiei os quadrados restantes. Aqui nós estávamos com 4 grupos.
vamos para 3 grupos. Da mesma forma, fechamos os quadrados de dentro, sempre fechando os quadrados. Para fechar o nosso triângulo, nós vamos fechar os quadrados de dentro. Para abrir o triângulo, nós fechamos o quadrado de fora. Para fechar, nós fechamos o quadrado de dentro. Eu acho que deu direitinho para vocês entenderem, né? Aí, eu fiz aqui com os 3 grupos, com os 2 grupos, e finalizei apenas com um grupo de pontos altos. Fiz aqui neste meio uma carreira de ponto rede para dividir um trabalho, um gráfico do outro. Essa carreira é opcional. Caso vocês queiram fazer 2 carreiras, 3 carreiras, fica a critério de vocês. Não é obrigado a fazer apenas uma carreira. Eu que fiz aqui apenas uma carreira. Da mesma forma que aqui nesse início eu fiz apenas uma carreira. Fica a critério de vocês quantas carreiras de ponto rede fazer. 2, 3, fica a critério de vocês. Não precisa fazer exatamente como está o meu. Aqui é apenas uma ideia. Então, eu fiz aqui a minha carreira de ponto rede para dividir o nosso gráfico. E aqui eu fiz mais um triângulo. Abri o triângulo e fechei, fiz mais um gráfico. Então, nós ficamos aqui com 2 gráficos. Caso o caminho de mesa de vocês queiram fazer maior no comprimento, é só repetir mais um gráfico. Abrir novamente o triângulo e fechar. Repetimos mais um gráfico. Aí, vocês vão fazer do comprimento que desejarem. Como eu falei, quando eu trouxesse, eu já ia trazer com a minha penúltima carreira de ponto rede e a última carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, aqui nas laterais, nesta e na próxima, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, eu fiz um ponto baixo neste espaço, vou fazer o segundo, fiz 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, vou fazer um ponto baixo no mesmo espaço, mais um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, faço um ponto baixo, novamente, mais um ponto baixo. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos, nesta lateral e na próxima. E aqui, em cima dos pontos altos, a nossa última carreira será diferente. Então, quando chegar aqui, eu volto para nós fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Lembrando que este final, esta última carreira, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer desta mesma forma, bem. Se quiserem fazer outro ponto de acabamento para a última carreira, fica a critério de vocês. Usem a criatividade. Eu faço nesse modelo porque eu gosto muito desta finalização, mas não é obrigado vocês fazerem. Fica a critério de vocês. Usem a sua inteligência. Então, eu vou fazer, quando chegar aqui nos pontos altos, eu volto para fazermos a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Encerrei aqui a minha carreira de pontos baixos na lateral, 2 pontos baixos em cada espaço. Chegamos nos pontos altos. Vamos fazer aqui a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 2, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Vou contar aqui 2 pontos altos. 1, 2. No terceiro ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, eu fiz aqui 3 pontos altos tombados. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, aqui no mesmo espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vamos contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Fizemos mais 3 pontos altos tombados. Quero deixar aqui uma dica. Esses primeiros 3 pontos altos, eu contei apenas 2 pontos altos e fiz o meu ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Eu já contei 3 pontos altos e fiz o meu ponto baixíssimo no quarto ponto alto. Isso aqui é opcional, depende do tamanho do ponto de vocês. Não tem problema, aí vocês vão adaptar conforme ao tamanho do ponto. Tanto vocês podem pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixo no terceiro ponto alto, como vocês podem pular 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo ou ponto baixo no terceiro ponto alto.
Aqui, na verdade, é ponto baixíssimo. Se eu falar ponto baixo, às vezes eu posso me atrapalhar. Então, vocês me desculpem, mas é ponto baixíssimo. Vamos novamente fazer 3 correntes. 1, 2, 3. No mesmo espaço, vamos fazer mais 2 pontos altos. 1, 2, ficando assim com 3 pontos altos. Vamos contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Então, fizemos aqui mais 3 pontos altos tombados. Eu vou fazer desta forma até o final dessa nossa carreira. Eu vou adiantar e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, encerrei aqui a minha carreira de 3 pontos altos tombados, fechado com ponto baixíssimo. Fiz aqui o meu último ponto baixíssimo, fui escondendo o meu barbante. Aqui eu vou passar um pinguinho de cola, vou cortar o restante e passar um pinguinho de cola. Deixei isso aqui proposital para vocês verem. Fui escondendo o meu barbante aqui por entre os pontos. Assim, nós encerramos. Fiz aqui também nas laterais a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Encerramos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!